Graça e a paz a todos e a todas. Estamos em mais uma live sobre o nosso estudo, as 7 cartas, as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Houve um pequeno atraso, mas a gente está ao vivo agora via Facebook e via Instagram, ok? Desde já quero agradecer a presença de todos vocês que estão sempre ligados nessas lives, né? Nós estamos na penúltima. Vamos falar hoje sobre a igreja de Filadélfia, a 6ª igreja do livro do Apocalipse, ok? Capítulo de número 3, a partir do verso 7. Capítulo 3 do livro do Apocalipse, a partir do versículo de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Bom, meus amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que não há igrejas perfeitas. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Somos pessoas imperfeitas. Estamos dentro de igrejas. E a igreja somos nós. Então, não pode haver perfeição, né, onde não existe perfeição. Eu vou procurar uma igreja perfeita. Não entre nela. Porque no dia que eu achar, ou qualquer um de nós acharmos uma igreja perfeita, ela deixará de ser. Porque ninguém vai encontrar perfeição em lugar nenhum, a não ser em Jesus Cristo. Então, isso não deveria ser uma surpresa para nós, né? Não há igreja, não deveria ser surpresa para nenhum de nós, principalmente nós crentes. Porque somos seres humanos imperfeitos. Mas geralmente nos chocamos com isso, né? Isso nos impacta. Se formos honestos e a respeito das nossas falhas e defeitos, nós vamos entender que nós não somos perfeitos. Iremos admitir isso, que ninguém é perfeito. Todos nós estamos aquém do padrão divino, no qual esse padrão é de completa santidade. Então, como ajuntamento de pessoas, a igreja também é perfeita. Os crentes precisam perceber que nem sempre existe uma igreja melhor. Porque ela sempre, por mais que ela seja uma boa igreja, ela é imperfeita. Isso não nos priva de buscar uma igreja
que o elemento principal dela seja as Escrituras. Uma igreja que onde o eixo dela seja as Escrituras. Ela pode ter tudo, mas não tendo as Escrituras, ela não tem nada. O valor que ela dá às Escrituras revela o valor que essa igreja possui. Então, muitos cristãos e cristãs têm desenvolvido tendências nômades, espécie de ciganos, né? Com todo respeito ao povo cigano. Mas essa questão do nômade, quando o assunto é a igreja, há uma inquietação em busca de uma igreja que se adapte a ela. Então, muitos estão muito mais preocupados a uma determinada comunidade que se adapte a elas do que ela se adaptar à igreja. E aí existem pessoas que por si só elas são inquietas, né? É um espírito de inquietação. Ela passa 2 meses na igreja, passa 3 meses na outra igreja. Ela não para, ela não cria raízes. Ela não cresce, essa pessoa. Ela é de ventania. Dá um vento, ela leva ela para um outro lugar, dá outro vento, ela não consegue se firmar. Conheço muitos assim, nesses meus 23 anos de fé. De pessoas até boas, mas não têm firmeza. Não conseguem se alojar, se alocar num local. Está sempre batendo cabeça, se chocando. Por quê? Porque não está sendo alimentado, não está sendo cuidado. Culpa do líder? Não, pessoa mesmo. E as razões são múltiplas. Entre elas, a falta de submissão. A falta de submissão. A pessoa mesma é problemática. Tem problemas de relacionamento. Então, existem vários tipos de pessoas, né? Pessoas que vivem mudando de igreja procurando algo que não conseguem encontrar. Porque sempre, irmãos, olha, vai faltar algo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma igreja pode faltar muita coisa, mas ela não pode faltar a espiritualidade. E a espiritualidade, irmãos, ela se desenvolve, ela cresce com a palavra, com as Escrituras, com a pregação da palavra. O compromisso que essa igreja tem com a palavra. Então, com a incapacidade ou a falta de vontade de muitos cristãos de assumir um compromisso com a igreja local e ali permanecerem fiéis à sua igreja, à sua instituição, à sua igreja local, isso tem o seu preço, né? Como o pastor, o líder, pode desenvolver suas habilidades pastorais? Como um líder pode formar discípulos se não tem pessoas que permaneçam nas suas igrejas, né? Se não existem pessoas fiéis, compromissadas com as suas igrejas locais, desenvolvendo seus ministérios, seus dons e dessa forma contribuindo para a edificação do corpo da igreja local, do corpo de Cristo, da igreja local. Então, é complicado. E aí nós lemos sobre a igreja de Filadélfia, que não é uma igreja perfeita, né? Longe, mas era uma igreja fiel, era uma igreja compromissada, era pequena, composta de pequenas pessoas, composta de um número reduzido de pessoas, na sua grande maioria, de escravos, pessoas paupérrimas, mas é uma igreja fiel. Não tinha empresários nessa igreja,
não tinha pessoas de alta renda. Essa igreja estava numa cidade que, embora fosse um eixo, né, com relação, um eixo rodoviário muito forte, eles não tinham riqueza. É uma cidade que muito inexpressiva. Sofreu um grande terremoto no ano 17 a.C. Depois teve vários tremores de terra lá na cidade da Filadélfia. E fez com que muita gente morresse e muitos abandonassem a sua cidade. Então, comparado a Éfeso e a Esmirna, a cidade de Filadélfia, ela era menor em prosperidade, indústria, prestígio. Estava geograficamente bem localizada. Como eu falei, um eixo de comunicação para todas as partes do mundo. Mas é uma igreja que sofreu abalo sísmico. E aí Jesus escreve, né? Manda escrever a esta igreja. E ele faz uma descrição de si mesmo. Alguns chegam a dizer que das 7 é a maior descrição que Jesus faz de si, né? Ele se apresenta a esta igreja de uma maneira diferente. O verso 7 diz: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Então, a igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta de forma diferente. Não agora com julgamento, né? A sua visão para com relação à igreja de Filadélfia não é uma visão de julgamento como as outras, né? Mas de um elogio. Jesus faz um elogio, né? Não há uma reclamação, uma crítica, há um elogio por parte de Jesus. E ele se apresenta como aquele que é santo. Jesus é santo em sua essência, perfeitamente puro, santo, imaculado, separado de sua criação como Criador. Então, revela que ele é majestoso, exaltado, transcendente, perfeito, puro, imaculado em todos os seus caminhos. Quando Jesus se apresenta como santo à igreja de Filadélfia, ele está falando do seu caráter, está falando das suas ações, dos seus propósitos, incomparavelmente santo. Santo, santo, santo. Jesus também se apresenta à igreja de Filadélfia como verdadeiro, ou seja, de um caráter autêntico, que ele é real, dizendo que ele é real, ele vive, que ele reina, que ele é Deus, que ele não é fruto das nossas fraquezas humanas, nem dos nossos desejos humanos. Jesus não é fruto de uma criação humana, mas ele é real, único, autêntico, autossuficiente e autoexistente. E ele se revela como aquele que tem as chaves do tesouro celestial. Isso quando ele diz, aquele que tem a chave de Davi, ou seja, aquele que possui as chaves do céu. Os tesouros celestiais, ricas bênçãos da graça de Deus. E quando ele tem a chave, fala de controle, fala de domínio. Ele controla, ele domina todas as coisas. Toda sorte de bênção está nas suas mãos. E ele faz aquilo que acha melhor. Louvado seja Deus. Então é interessante, né? Falando dessa chave que abre e fecha, que tem autoridade de abrir e fechar, de entregar as bênçãos. Então, essa questão das chaves e de abrir e fechar, fala do seu domínio, do seu controle, de controlar todas as coisas. Tudo está sob a sua égide, tudo está sob o seu domínio. A Bíblia diz que nas suas mãos está o querer e o efetuar, diz o apóstolo Paulo. Jesus também conhece diretamente a igreja. Quando ele diz, conheço as suas obras que você realiza, né? Ele fala das forças, ele fala das obras, né?
que ela tem pouca força. Jesus conhece, na verdade, no verso 8, Jesus nos revela que Ele conhece o íntimo dos nossos corações. Que Ele conhece o íntimo de cada igreja. Ele conhece os meandros de cada igreja. Ele conhece os planos, os negócios, as atitudes. Foi assim com as 5 primeiras, na quais sofreram algum tipo de reprovação. Mas Jesus olha o interior de cada coração, sabe do que se passa, porque Ele é o Senhor. Quando Ele diz, eu conheço as obras que você realiza, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E para a igreja de Filadélfia, Jesus diz, olha, eu abro uma grande porta para você. Por que Jesus disse que abriria uma grande porta? Por conta da fidelidade da igreja de Filadélfia. Embora fosse um número reduzido de pessoas, embora não fosse uma igreja rica, mas Jesus disse que abriria as portas para ela, para que ela crescesse, para que ela se expandisse, para que seu ministério crescesse. E a gente, quando a gente fala de porta, a gente pensa logo em bênçãos materiais, né? É a primeira coisa que a gente poderia atrelar aqui, né? Porta, né? Na verdade, a porta é uma oportunidade que Jesus está nos dando para fazer a sua vontade, para pregar o seu evangelho. Então, mesmo na pequenez da igreja de Filadélfia, mesmo na fraqueza no sentido de ser pequena em quantidade, eles eram grandes em forças. Eles eram fiéis ao Senhor, fiéis ao seu nome. Na Bíblia, Jesus diz, olha, vocês não negaram o meu nome. Vocês foram fiéis, então eu coloco diante de vocês uma porta aberta. Irmãos, isso é fidelidade. Eu creio que aqui também, irmãos, Deus também fala de bênçãos materiais, mas o que mais importa, irmãos, é a fidelidade no reino de Deus. É sermos fiéis, obedecer a sua palavra. E Jesus estava abrindo uma porta para a igreja de Filadélfia para ser testemunha, para que ela crescesse, para que ela avançasse, para que o reino expandisse. Esse é o interesse de Cristo. Muito mais do que nos fazer ricos, irmãos. Muito mais do que nos encher de bênção material. Porque para muitos, bênção material, escute, olha, é um juízo. Para muitos, bênção material é um tropeço. Por quê, pastor? Porque muitos esquecem de Deus. Muitos até se desviam. Eu me lembro, até conta essa história de um irmão que pediu um carro ao Senhor, né, porque queria vir de carro para a igreja, né, e ele botou no carro dele propriedade exclusiva de Jesus. Não carregava um crente. Não é de Jesus. E outro irmão disse, Senhor, eu quero um transporte para mim ir para a igreja. Quando Deus abençoou, irmãos, ele nunca mais veio para a igreja, ia para a praia. Nos domingos, em vez de ir para a escola, ia tomar banho de praia. Vocês estão entendendo como é que é? Irmão, tem gente que tem que estar no miudinho. Tem que comer um bocadinho, porque senão, ó, se desvia. Deus conhece os nossos corações, irmãos. E aí Jesus disse que tem uma porta aberta para que o evangelho fosse pregado. Interessante, eu não vejo na Bíblia, irmãos, crente orando por bênção material. Sabe por quê, irmão? Porque eles acreditavam, tinham fé que o Senhor supriria as suas necessidades. Mas o que leva as portas a se abrirem?
Eu creio que isso pode ir a reboque, sabe? Eu creio que essas questões materiais, elas podem vir como coisa secundária. Mas se nós tomarmos a frase de Jesus, quando diz, busquem primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio, irmãos, aí cabe na questão secundária. Olha, as coisas materiais, irmão, para o crente, precisam ser secundárias. Esse é o valor que a igreja precisa ter como primais, as coisas celestiais. O mundo é que ama as coisas do mundo. O mundo é que ama a matéria. O mundo é que ama os bens materiais. Mas a igreja, o crente, possui a sua satisfação em Deus. Paulo diz que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então tem crente que vai passando uma provinha, irmão, ai meu Deus, eu vou me acabar, eu vou morrer, ai Jesus me abandonou, ai sei o que, eu vou me desviar, não vou mais para a igreja. Ai, para com isso, irmão, para com isso, irmão. E o que leva as portas a se abrir? A fidelidade à vontade de Deus. A fidelidade gira a chave que abre as portas para me limitar da manhã. No coração fiel, encontramos fé no Deus soberano. E a igreja de Filadélfia tinha essa virtude, era fiel, obedecia à vontade de Deus. Ela não tinha riquezas, ela não tinha multidões, não era uma mega igreja, não era uma igreja imponente, não era uma igreja superstar, não possuía homens de muitas posses, só dependia de Deus para suprir as necessidades. O que é que mais nós precisamos, irmãos, se não for depender do Senhor? Não é? É melhor depender de Deus ou dos homens? É melhor depender de Deus. E a virtude da igreja de Filadélfia era justamente ser fiel a Deus e depender de Deus. Os verdadeiros fiéis a Deus são aqueles que dependem de Deus. Eles dependiam de Deus para suprir as necessidades. Foi na fraqueza que Filadélfia aprendeu o segredo. Foi na pouca força que Filadélfia aprendeu o segredo. Qual é o segredo, pastor? A fidelidade. A fidelidade a Deus abre as portas, irmãos. E aí eu creio, escute, eu creio que pode vir coisa material por aí. Mas é para a glória de Deus, sabe, irmãos? Esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é ver o reino crescer. É ver a obra crescer. É ver Deus sendo glorificado. Não tem presente maior para o crente, irmãos, de ver o nome de Jesus sendo exaltado. Então a igreja tinha pouca força. Não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, que continha poucas pessoas, uma igreja pequena, mas uma igreja espiritualmente grande, porque obedecia a palavra de Deus. É uma igreja espiritualmente forte em poder espiritual. Eles eram verdadeiros adoradores, amavam verdadeiramente a Cristo e eram fiéis à sua palavra. E isso nos leva à próxima característica de sua fidelidade, a obediência. Jesus disse para a igreja de Filadélfia: olha, vocês guardaram a minha palavra. Esses crentes achavam-se submissos à palavra. Eles pregavam a palavra, eles ensinavam a palavra, eles obedeciam a palavra, eles viviam a palavra e eles compartilhavam a palavra.
evangelizando. Eles não se afastaram da palavra em nenhum momento, mesmo diante da perseguição. E tudo o que faziam era dirigido pela palavra de Deus. E quando a igreja se preocupa em guardar e obedecer a palavra de Deus, ela será guiada pelas grandezas do Senhor, pelas riquezas de Deus, as abundantes riquezas do Senhor. E eu sempre digo, irmãos, que as abundantes riquezas de Deus é a sua graça, é a riqueza da graça de Deus, que dinheiro nenhum pode substituir. Porque não adianta. Quantos ricos estão aí, irmãos, deprimidos, se até tinham a sua própria vida, porque faltam-lhe a graça. A graça é a maior riqueza da alma, do crente, do homem. Eles estão privados da graça, mas os crentes fiéis, como os de Filadélfia, eram cheios da graça, eram ricos da graça. E por obedecerem a palavra, eles nada temiam, eles eram ousados. Jesus diz para a igreja de Filadélfia, Jesus reconhece na igreja de Filadélfia: olha, vocês não negaram o meu nome, vocês não têm vergonha de mim. Tem gente, irmão, que tem vergonha de Jesus, tem gente que tem vergonha de dizer que é crente. Tem gente que as pessoas passam dias e dias e ninguém sabe que é crente. Tem vergonha. Jesus, olha, vocês se envergonharam do meu nome, vocês serão envergonhados no último dia. Mas se vocês anunciaram o meu nome, eu anunciarei vocês no dia ao meu Pai, aos anjos do céu. Mas os crentes de Filadélfia não negavam o nome. Eles eram fiéis, não tinham vergonha do Evangelho. Eles não se dobraram e nem negligenciaram o Evangelho de Jesus. Esse nome Jesus estava na boca e nos lábios da igreja de Filadélfia, dos crentes de Filadélfia. Eles corajosamente testemunhavam. E em cada oportunidade eles viam uma chance, em cada momento uma oportunidade de anunciar o Evangelho de Jesus. É isso, irmãos. Eu já falei isso, olha, nós precisamos orar: Senhor, me dá uma oportunidade para falar. Se o coração é de pedra, Senhor, eu quero uma oportunidade, um momento, eu quero uma oportunidade para falar, Senhor. O teu nome aqui ser exaltado. E muitos cristãos, irmãos, passam perseguição nas suas repartições, sabe por quê? Não é porque eu sou crente, não. Muitas vezes é porque tem más atitudes, não dão bom testemunho. E muitas vezes Deus está trabalhando com você lá na sua repartição. Lá onde você trabalha, estuda. E por conta de não negar o nome de Jesus, Jesus os colocou diante de uma porta aberta. Porque quando há fidelidade no pouco, irmãos, Deus lhes dá o muito. Deus coloca os fiéis no muito. Para serem fiéis no muito. Quando há fidelidade no pouco, Deus coloca a fidelidade no muito. Para serem fiéis no muito. Então, irmãos, através da nossa fidelidade do pouco, Deus determina como obtermos maiores oportunidades. Ah, eu quero ser missionário. Você não consegue evangelizar nem a sua rua. Ah, Jesus me usa. Você não abre a boca. Então Deus só vai nos colocar no muito, irmãos, se a gente for fiel no pouco.
E aí os crentes de Filadélfia, eles eram fiéis no pouco que possuíam. E por isso Cristo abriu-lhes as portas que os levaram a grandes oportunidades. Isso traz uma grande reflexão para as nossas vidas nesta noite. Para as nossas vidas ministeriais. Porque cada crente, irmãos, é um missionário. Pastor, e qual é o campo missionário? É onde você está. Quem são as pessoas que você tem? É o que você está do seu lado. Elas são as pessoas que precisam ser resgatadas. Então, quando você for, Senhor, eu quero estar onde não tem crente. Porque onde tem crente demais, tem até confusão. Briga religiosa. A minha igreja é isso, a minha igreja é isso. Você tem que estar, irmão, é lá do descrente. Sendo sal, sendo luz. A igreja de Filadélfia sofria perseguição. De quem? Dos religiosos. Os religiosos, os falsos religiosos. Então não ore a Deus, diga se eu quero uma oportunidade. E a oportunidade, irmão, é no meio dos ímpios, não é no meio dos crentes, não. Porque é muito mais fácil um ímpio se arrepender do que um crente velho, irmão, se arrepender. Um crente que passa a vida na igreja e não muda de vida. Está engessado pela religiosidade. É igual aquele filho que ficou dentro da casa enquanto o outro saiu. O que ficou era pior do que saiu, do que saiu. Cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de rancor. Tem muito crente dentro da igreja desse jeito. Não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue fazer algo de bom. Então um dos filhos que ficaram dentro de casa, era pior do que o que saiu para o mundo. Porque o que saiu para o mundo voltou-se arrependido. Mas o de dentro de casa não se arrependeu, não. Você está entendendo, irmão? Como a religiosidade muitas vezes nos petrifica, nos tira a sensibilidade. Então, meus irmãos, Deus deu uma oportunidade, abrindo uma porta, uma grande porta, para que a igreja crescesse. Essa é a nossa oração, sabe? De ver a igreja para frente, de ver, quando a igreja cresce, nós crescemos, você cresce. Deus é glorificado. A bênção é para a igreja. Eu creio nessas coisas, sabe, irmão? Essas coisas são coisas de Deus. Quando o sacerdote é abençoado pela igreja, ele pode abençoar. Eu creio, irmãos. Graças ao meu bom Deus que eu não perdi essas coisas, esses detalhes. A gente abençoar, a gente vê a obra para frente. Nós somos abençoados, irmão. Escute, olha, Deus não é devedor de ninguém. Então nós temos que crer dessa forma. E parece, irmão, tem gente que só quer ver as pessoas para trás. E muitas vezes está dentro da igreja. Que não se alegra, que não se anima com as coisas da igreja. As coisas da igreja, da sua comunidade. Vive à margem. E muitas vezes não dá um palito de fósforo dentro da igreja, baixa o pau a criticar, a reclamar do pastor, a reclamar dos departamentos, das irmãs e o raio que o parta. Mas quem está ali, irmão, com a mão no arado, sem olhar para trás na contribuição, quer ver a igreja crescendo, quer ver a obra de Deus crescendo. Não puxa para trás,
não é pedra de tropeço, não é pedra de escândalo, mas quer ver a igreja para frente, porque é o reino de Deus, irmãos. É o reino de Deus. E a igreja de Filadélfia, Deus abriu uma grande porta. E quando Deus abre a porta, Ele imediatamente remove todos os obstáculos e organiza as circunstâncias. Novos caminhos são abertos, novos planos, novas estratégias, um verdadeiro avivamento. Quando a porta é aberta, irmãos, olha, quando Deus abre uma porta por conta da fidelidade da igreja, por guardar a palavra de Deus, por obedecer a palavra, Deus derrama um avivamento. E avivamento é planos, é estratégias, são novas coisas, uma nova história. E a igreja impactará com o evangelho da graça. E aí eu pergunto, irmãos, e eu faço essa pergunta para você, mas faço para mim: que porta Deus colocou diante de você? Às vezes falhamos em ver tais portas abertas. Não precisamos forçar nenhuma porta, pois Ele já abriu a porta diante de nós. Entre. Avance, cresça, Deus seja glorificado na sua vida, no seu ministério. É isso, irmão. Ninguém precisa arrombar porta nenhuma. Deus tem colocado diante de nós uma porta, uma oportunidade. E as maiores oportunidades, irmãos, olha, muitas pessoas ficam com a guerrinha dentro da igreja, com cargo, com nome. Irmãos, o campo é o mundo. As maiores obras, Deus é o mundo, é a salvação de vidas. Louvado seja Deus. É o exercício. Que oportunidade Deus tem lhe proporcionado? Você pode exercitar seus dons, nos quais Deus te capacitou, pois esses dons são para o uso da sua obra, não é para guardar, não é para enterrar. Eles são multiplicados, esses dons, no exercício da obra, no exercício da vida cristã, seja dentro da igreja, seja fora. Não há, irmãos, maior ou menor, todos são aptos pelo poder capacitador do Espírito Santo para exercer os seus dons espirituais, os seus dons que Deus tem dado para a edificação do corpo de Cristo. Jesus também aponta para o sofrimento da igreja de Filadélfia. É uma igreja que sofria a perseguição dos religiosos. Quando Deus abre as portas do céu para abençoar a sua igreja, Satanás abre os portões do inferno para nos prejudicar. É uma luta travada. É uma guerra espiritual. É uma batalha. Quando a igreja volta-se para a fé, quando a igreja se volta para ser fiel, enfrentará o inimigo. Enfrentará Satanás cara a cara. Foi o que aconteceu em Filadélfia, o verso 9 e 10 nos diz isso. O sofrimento que Filadélfia sofreu veio com o nome de religião. Na cidade havia um grupo de judeus que alegavam ser filhos de Abraão, mas na verdade Jesus diz que eles são sinagoga de Satanás. Verso 9 e 10. E esse grupo de judeus perseguia a igreja, difamava a igreja, trazendo um grande prejuízo sobre a vida da igreja. Mas Jesus estava vendo tudo, Jesus estava sabendo de tudo, e foi justamente os religiosos que incitaram ódio contra Jesus. Jesus também havia sofrido nas mãos dos judeus, dos religiosos judeus, da cúpula religiosa. Está vendo como eu falei? Como os religiosos dão mais trabalho que os ímpios? É claro que não são todos religiosos, né? Mas os falsos religiosos.
Religião sem regeneração é coisa cruel. E foram justamente esses ditos religiosos que lançaram Jesus na cruz do Calvário. O zelo religioso sem salvação é pior do que a depravação. Mas Jesus promete fazer com que esses descrentes se dobrem e reconheçam o verdadeiro relacionamento que a igreja de Filadélfia tinha com o Senhor. Jesus promete à igreja de Filadélfia que traria conversão a esses corações impenitentes. Os versos 9 e 10 diz isso, né? Aí diz: eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Verso 9. Jesus promete dobrar esses corações impenitentes, mudar a vida desses descrentes. O Evangelho de Cristo é aquele que transforma o mais vil pecador ao homem mais humilde e santo. E a igreja permaneceu firme. A igreja permaneceu fiel. Ao invés de fracassar, a igreja continuou pregando a Cristo, testemunhando a comunidade. Não se abateu diante da adversidade. Não se abateu diante da calúnia. Não baixou as armas diante da adversidade. A igreja que confia no Senhor, irmãos, ela parte para cima. Ela avança. Porque praga nenhuma chegará à nossa tenda. Porque a calúnia, irmãos, ela por si só, o mal por si só, escute, ele se destrói. O mal que intentar contra a tua vida, ele se destrói. E muitos daqueles que falaram de ti, se voltarão para ti reconhecendo que o Deus que tu serve, ele é fiel para contigo. Aleluia. Eu creio, irmãos. Tudo que eu estou falando aqui eu creio. Eu creio porque eu vivo isso. Nesses meus 23 anos de fé, eu vivo isso. Eu vivo. Metade da minha vida dedicada ao Senhor. Glória a Deus, não tem nenhum mérito nisso. É Ele, é graça. E Deus usou a igreja para converter os judeus incrédulos. Deus quer usar você para converter aqueles que te perseguem. Então não amaldiçoe. Não. Não amaldiçoe aqueles que vos perseguem. Seja instrumento para a vida dessas pessoas, porque você ceará com eles. Eles comerão na tua mesa. Eles se dobrarão ao teu Deus, ao nosso Deus, ao verdadeiro Deus de Israel. É o que Jesus diz, olha, eis que farei que venham até vocês, se prostrem, se dobrem. Aleluia. É justamente disso que a igreja precisa. Para que isso aconteça, se faz necessário que a igreja restaure a pregação do Evangelho. Restaure a sua confiança na palavra de Deus. Para convencer o pecador. Somente a palavra convence o pecador. O poder do Evangelho é muito maior do que os inimigos do Evangelho. A graça de Deus, ela captura, ela resgata, ela arrebata os perdidos. O Senhor Jesus promete manter a igreja livre na hora da tentação, na hora da tribulação. Promete à igreja aguardá-los à hostil perversidade dos inimigos do Evangelho. Ele garante à igreja de Filadélfia que aguardaria. Porque tudo que acontece conosco, irmãos, olha, está sob a soberania de Deus. Está sob a sua soberana vontade. Se Ele permitiu, Deus permitiu. Se não aconteceu, Deus deu livramento. É assim. Porque Deus não permitiu, não tirou a igreja de Esmirna, que era também uma igreja pobre. Deus disse assim, olha, Satanás vai se levantar contra vocês, mas fiquem fiéis. Deus não livrou Esmirna da perseguição. Sabe por quê? Porque Ele é soberano.
Ele faz quando Ele quer. Então, muitos passarão pela guerra, pela luta, pela perseguição e até morrerão. Mas se permanecerem fiéis, Deus os recompensará. Para a igreja de Filadélfia, Deus disse: olha, eu vou livrar vocês na hora da tentação. Ele guarda, uns Ele guarda, uns Ele livra, uns Ele permite que aconteça. Mas uma coisa, irmãos, Deus sempre faz, Ele está conosco. Seja na luta, na prova, seja passando pelo fogo, Ele está conosco. Uma coisa é certa: se vamos passar pela tribulação, Ele passa conosco. Se vamos passar pelo sofrimento, Ele passa conosco. Então a questão não é livrar ou não livrar. Uma questão, irmãos, é estar na presença do Senhor. Essa é a questão. Não é receber livramento. É estar no centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus, então você vai passar. A Esmirna Deus não livrou. A Filadélfia Deus livrou. E aí? Vamos questionar Deus? Vamos questionar a soberana e misteriosa vontade de Deus? Não, irmão. A criatura não pode questionar o Criador. Até parece estranho, mas é o Senhor. Aí nós temos uma promessa. Jesus tem uma promessa para os crentes de Filadélfia. Jesus encerra com a palavra de esperança e conforto. Promete bênçãos ao que vencer em Cristo Jesus. O vencedor é o que permanece fiel à palavra de Deus, em face à oposição, em face à adversidade. A este Jesus tem uma promessa. E que tremenda promessa! Uma garantia de vida eterna. Convicção absoluta e profundo conhecimento em Deus através de Cristo. São essas as promessas. Uma garantia de vida eterna e uma convicção absoluta e profunda e profundo conhecimento em Deus através de Cristo. Então tudo que está muitas vezes ainda obscuro, lá no céu será revelado. Garantia de vida eterna com Deus e garantia, irmãos, de tudo aquilo que ainda está obscuro a respeito do seu Filho Jesus, da sua revelação, lá no céu não teremos mais dúvida. O veremos face a face, o veremos como Ele é. Essa é a promessa. Que promessa maravilhosa. E Paulo já havia dito isso. Aí Jesus fala que eles seriam colunas. A coluna é o símbolo da segurança e força, sustentação. Quando tudo desaba, o crente permanece firme e forte. Não é abalado pelos terremotos da vida. Jesus disse que os vencedores receberiam reconhecimento no céu. E toda obra realizada em Cristo nunca será esquecida. Jesus diz mais: vocês nunca sairão, né? Quando Ele diz, né? Nunca sairão. Verso 12. E dali jamais sairá. Ou seja, Jesus garante que nós nunca sairemos da presença de Deus. Estaremos inabaláveis. E essa coisa inabalável, escute, olha, começa aqui. Não é só na eternidade, é a consumação. Essa coisa inabalável, esse crente inabalável, essa presença de Deus é aqui, começa aqui, não é lá no céu não. No céu é a consumação, no céu é a afirmação de todas as coisas. Mas essa coisa do abalar-se não é um tremor, irmão, não é uma perseguição que vai nos tirar, irmãos, da presença de Deus. Já somos colunas aqui na terra, mas na eternidade será consumado. Coluna
e nós não sairemos da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, estaremos firmes e inabaláveis na presença do Todo-Poderoso. E isso começa aqui agora. Os crentes de Laodiceia, os crentes de Filadélfia estavam vivendo isso. Ele nos fará permanentes no templo celestial. Jesus também disse que daria 3 novos nomes. Ele diz: escreverei o nome do meu Deus. Ou seja, sinônimo de posse. Então, irmãos, olha, nós somos propriedade do Senhor, comprado pelo sangue de Jesus. Escreverei o nome do meu Deus. Olha aí, ó, é forte. O Senhor escreveria seu nome, nos marcando como propriedade sua. Não tem diabo que arranque, irmão, não tem borracha do inferno que apague, aleluia, o seu nome, nos marcando como propriedade sua. Fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Você é propriedade de Deus, irmão. Cristo te comprou com sangue. E na eternidade isso se consumará. Os vencedores receberão também uma plena cidadania divina. E aí eu vou reiterar isso em que sentido? Nós já vivemos essa cidadania aqui. Irmão, tudo começa aqui. Não é só o porvir. O porvir é a consumação. Paulo, escrevendo aos Efésios, aos crentes de Éfeso, fala dessa cidadania, fala desse cidadão celestial. Nós somos terrenos, sim, cidadãos terrenos, mas somos cidadãos do céu. E vamos voltar para a nossa morada, a nossa habitação. Somos peregrinos de estrangeiros em terra estranha, mas voltaremos para o céu. Iremos para a eternidade, para a Nova Jerusalém, diz o Senhor aqui nesse texto. Lá serão removidos, lá não haverá pranto, choro, dor, não tem calúnia, não tem tristeza, não tem negritude. Ele é a própria luz. Beberemos da sua água, comeremos do seu pão, comeremos da árvore da vida eterna. Só tem coisa boa. Teremos acesso à água da vida, comeremos da árvore da vida, serviremos a Cristo, veremos Ele face a face, comeremos com Ele, reinaremos com Ele, jamais seremos abalados, ninguém vai nos mais perturbar, não vai ter mais diabo, não vai ter mais inferno, não vai ter mais nada, porque lá tudo está consumado, na Nova Jerusalém. Oh, coisa maravilhosa! Aí Jesus, no final, ele diz: escreverei sobre ele o meu novo nome. Isso revela que nós o conheceremos como ele é. É a completa revelação de sua pessoa. O que estava ainda meio obscuro com relação a Cristo, porque nós ainda conhecemos em parte, como diz o apóstolo Paulo, o conhecemos em parte, mas lá haveremos de conhecê-lo como ele é, o veremos face a face. Eita! O Senhor conheceremos tal como ele é, diz o Senhor. Aí o verso 13, está terminando a live aqui, a gente podia se estender aqui, mas o verso 13 diz: o Senhor encerra com aquele lembrete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No caso de sua carta à igreja de Filadélfia, o que vemos são bênçãos eternas, privilégios celestiais que o Senhor concederá, não àqueles que forem perfeitos, mas àqueles que forem fiéis, aqueles que pelo poder de Deus, pela graça de Deus, permanecerem firmes, fiéis ao Senhor, eles receberão todas estas coisas. Tem muita bênção, tem muita bênção, tem muita glória, tem muita graça, tem muita coisa, irmão, que a gente ainda nem imagina. Mas precisamos agora suportar, crer, sermos colunas aqui já. Na eternidade sermos inabaláveis, mas aqui nós
firmes também, na consumação final, inabaláveis, mas aqui perseverando na fé, na doutrina, no amor, na graça, pedindo força. Senhor, eu sou fraco, mas Tu é forte. Tu é forte, Senhor. E o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza, nas nossas fraquezas. Louvado seja Deus. Amém? Então, a gente encerra esse momento, tá certo? Sábado seria o nosso último encontro, né? Sábado. Só que, estou abrindo aqui os comentários. Só que sábado vai ter uma live aqui o dia todo, que é a nossa live da igreja, a nossa live beneficente. Então a gente não vai poder se encontrar sábado. E eu estou pensando, a gente ainda vou ver segunda ou terça, né? Terça seria um dia para que a gente retomasse a última igreja, que seria a igreja de Laodiceia. E aí eu aviso vocês, tá bom? Se vai ser na terça ou na segunda. Se for na segunda, vai ser de 7 às 8. Aí eu aviso, mando um recadinho para vocês, o pessoal que está me acompanhando direto aí, né? O caso da Gorete, né? Está me acompanhando. Aí eu aviso, se for segunda, será 19 horas. Se for terça, será 20 horas. Tá bom? Eu aviso, boto lá, excepcionalmente, tal dia e tal hora. Quero agradecer a todos vocês. Vamos ficar firmes, vamos ficar na bênção, né? Vamos ficar na presença do Senhor, porque nós cremos que este Deus é maravilhoso. Amém? Quero agradecer ao irmão Márcio, né? Gente boa, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Leandro, a irmã Evani, está aqui o seu Francisco, está aqui a Natasha Diaconisa, a Maria Gorete, né? Em nome de Jesus. Vamos permanecer firmes, né? Com o Senhor, inabaláveis. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa vitória. Amém? Então, sábado tem a live o dia todo, a gente, talvez a gente volte segunda ou terça com uma última igreja, e a gente eu aviso nas redes sociais, tá bom? Um beijo a todos, a paz do Senhor Jesus, e até a próxima. Deus abençoe.